Marcos 4:35 diz assim no versículo 35 diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus: Passamos para a outra margem. E eles despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantando-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre um travesseiro. Fala comigo, dormindo sobre um travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhe disse: Por que sois tímidos? Como é que não tens fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o mar lhe obedece? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Pai, nós te louvamos nessa noite, Senhor. Te louvamos, Senhor, pela beleza da cidade, por tudo aquilo que o Senhor é, por aquilo que o Senhor representa nas nossas vidas. Deus, nós queremos, Senhor, mais do que aquilo que nós temos ouvido, porque nós temos visto o Senhor do nosso lado sempre. Pai, que o Senhor venha, Senhor, nos encher cada dia desse amor que nos envolve, desse amor que toma as nossas vidas. Nós somos, Senhor Jesus, seguidores de religião, porque religião no mundo, nenhuma religião nesse mundo faz o que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Religião são coisas feitas pelos homens. Nós estamos aqui é por causa do Senhor. Nós estamos aqui para te adorar. Nós estamos aqui, Senhor Jesus, porque nós gostamos de estar dentro de um salão. Nós estamos aqui nesse salão porque nós queremos o Senhor. Estamos aqui, Senhor Jesus, porque te amamos e te adoramos, e queremos mais e mais da tua presença. Pai, eu sei que para alguns, ao ouvir essa oração, vai achar ela uma oração maluca. Mas é assim que nós cremos. Depois de o Senhor ter curado todas as enfermidades, depois do Senhor ter nos dado tudo o que o nosso coração deseja nessa terra, depois que o Senhor ter resolvido todos os nossos problemas no casamento, depois que o Senhor ter resolvido todos os nossos problemas financeiros, depois que o Senhor ter resolvido tudo aquilo que nos incomoda, que nos dê eterna felicidade aqui na terra, que não nos falte nada, ainda assim vai faltar o Senhor. Sem o Senhor, tudo isso vai perder os valores dele. Por isso, Senhor, nos ensina a colocar o Senhor em primeiro lugar no nosso coração, porque onde está o nosso coração, lá está o nosso tesouro. Em nome de Jesus. Amém? Fala para o teu irmão: onde está o teu coração, lá está o teu tesouro. Querido, toda pessoa nessa terra precisa de Jesus, não só como um Salvador. Muitas vezes a gente ouve isso: você precisa de um Salvador, você precisa de um Salvador.
A gente muitas vezes quer apenas oferecer o Jesus Salvador, e esse é um problema. Por isso que a maioria das pessoas que estão na igreja estão lá para o Jesus Salvador. Jesus fez na cruz, amém, eu creio, e creio naquilo que Jesus fez na cruz, amém. Você tem que crer. Mas só fica nisso. E a gente se esquece que Jesus desceu da cruz. Fala para o teu irmão, Jesus não está mais na cruz. Jesus já fez a salvação. E agora, o que ele vai fazer com você? Pergunta para ele. Jesus já desceu da cruz, já fez a salvação. E agora? O que ele vai fazer na tua vida? E quando você entende isso, você começa a buscar em Jesus algo mais do que a salvação. Você começa a entender que ele é um caminho para você. Você começa a entender que ele é uma verdade para você. Você começa a entender que ele é vida para você. Se ele é o caminho, a verdade e a vida, eu preciso pegar essas três coisas que fazem parte ou que formam a minha vida e caminhar sobre Jesus. Querido, você está nessa terra caminhando, você está vivendo nessa terra, isso é um caminho que você está vivendo. Que tipo de caminho você está vivendo? Tudo que você fala, tudo que você ouve, tudo que você absorve, tudo aquilo que você conversa são verdades suas, ou que você pegou de alguém. Que tipo de verdade você está vivendo? A tua vida, o que você é, quando as pessoas te encontram, quando as pessoas te conhecem, qual vida é? Então quando você começa a entender que Jesus precisa fazer parte de todo o cantinho do teu viver, você começa a ver que ele é muito mais do que aquilo que você ainda não experimentou. Fala para o teu irmão, Jesus é muito mais do que você tem experimentado. Pergunta para ele, está com sede? Está com fome? É isso que você precisa. De Jesus, fala para ele. Levanta a mão e fala assim, eu recebo essa palavra, em nome de Jesus. Agora levanta a mão, fecha os olhos. E deixa eu declarar uma coisa sobre você. Pai, eu declaro em nome de Jesus que cada pessoa que está aqui vai receber o que tem buscado. Senhor, eu declaro que o teu socorro, o teu escape, a tua vitória já estão nas mãos deles, em nome do Senhor Jesus. Quem recebe, diga amém. Amém. Querido, quando a gente declara isso, eu quero mostrar para você algo que está acontecendo com você. Eu quero mostrar algo que está acontecendo na tua vida, na minha vida. E eu e você precisamos buscar o melhor de Deus para você. Quem que é o melhor de Deus para você? Amém. Querido, quando nós declaramos que a bênção de Deus está sobre você, que o melhor de Deus está sobre você, nós precisamos aprender a descobrir o melhor de Deus, o que Deus tem para nós, em cada coisa que a gente vive. Você pode dizer amém? Vou repetir. Nós precisamos descobrir o melhor de Deus, aquilo que Ele tem para nós, em cada coisa que a gente vive. Porque senão, nós vamos ficar vivendo sobre a dependência da bênção. Nós vamos ficar vivendo na abstinência dos efeitos em nossa volta. Sabe aquela pessoa fica na abstinência? Hoje não aconteceu. Ai, amanhã não aconteceu. Ai, hoje não aconteceu. Nós vamos ficar sempre na dependência da bênção e na abstinência dos efeitos.
E a tua necessidade de viver essas coisas acaba te cegando, meu irmão, para viver aquilo que Deus tem para você. Uma das coisas que eu e você precisamos descobrir em Deus é que Deus nessa noite quer te mostrar que há um lugar para você descobrir no meio da tua batalha. Vira para o teu irmão, repete comigo. Nessa noite, Deus quer te mostrar que há um lugar de Deus que você precisa descobrir no meio da tua batalha. Tem pessoas que não falaram. Eu quero que você olhe para o teu irmão nos olhos dele e fala assim: meu irmão, tá na guerra, tá lutando, é dívida, é enfermidade, é problema no lar. É no meio do teu problema, da tua batalha, que Deus quer te mostrar um lugar que você não está percebendo. E que é ali que você tem que estar. É ali que você tem que estar. Em nome de Jesus. Querido, por que isso? Porque se você não aprender a viver esses lugares nos dias da tua batalha, meu querido, você vai viver todos os dias perturbado. Vou repetir. Se você não aprender a viver aquele lugarzinho de Deus no meio da tua batalha, você vai viver todos os dias da tua batalha perturbado. E muitas vezes a gente acha que perturbação é coisa só do cão. Mas a palavra perturbar, ou estar incomodado, ou não ter parada, é tudo o mesmo sentido? Não significa isso. Perturbar, ele significa tirar a paz. E olha para mim, muitas vezes, quando Deus demora de fazer algo na tua vida, você está servindo a Deus, mas às vezes você perde a paz, né? Ah, Senhor, está demorando demais, não aguento mais esse negócio. Aí fica sem paz, fica perturbado. Perturbado também significa você tirar do lugar constantemente. O pastor está perturbado hoje. Não para de não sabe onde põe o copo. E quando você fica ali, hoje eu vou aqui. Não resolveu. Hoje eu vou ali. Não resolveu. Hoje eu vou fazer assim. Não resolveu. Hoje eu vou adorar olhando para frente. Pro lado de cá. Não resolveu. Está perturbado. Perturbado significa também você não se aquietar e não parar no lugar onde Deus reservou para você. Aí você fica quieto. Hoje eu fui lá na comunidade Vida no Espírito, o show tava a benção tava demais lá. Aí, um dia eu fui lá na comunidade Vida no Espírito, tinha um culto abençoado lá, um louvor. Senti a presença de Deus, voltei para casa. Mas não resolveu não, estava uma batalha. Então o negócio é... Aí o vizinho vira e fala assim: tem um jeitinho bom para resolver o teu problema. Dá o teu nome que eu vou levar lá. Aí você no meio da perturbação, escrevi meu nome aqui e dá lá. E aí leva o teu nome para um monte de porcaria. E aí não resolve mesmo o negócio. Fala pro teu irmão: Deus quer que você descubra um lugar no meio da tua batalha e você pare de viver perturbado. Querido, o texto que nós lemos fala deste lugar que Deus nos leva no meio da nossa batalha, mas também fala desse lugar de perturbação que muito da gente vive.
Talvez você pergunte assim: por que que nós temos lutas todos os dias? Tem certeza que você já perguntou isso? Eu quero te mostrar uma visão diferente para você sair daqui nessa noite. Por que que a gente tem luta todo dia? No texto que a gente leu, fala que Jesus falou para os seus discípulos de sair de uma margem. Ele estava numa margem com um barco, e ir para uma outra margem, para falar do evangelho numa outra cidade, né? Eles saíram ali desse barco e foram até do outro lado. No meio desse caminho houve uma grande tempestade, e ali eles passaram uma grande batalha ali naquele lugar. Mas pensa, quando Jesus quer tirar você dessa margem e levar para aquela outra margem, e no meio disso tem uma batalha, eu te pergunto, será que os discípulos, quando saíram desta margem e chegaram aqui nesse lado, eram os mesmos discípulos? Eu creio que não. Porque os discípulos que saíram daqui, saíram de um jeito, mas eles passaram por algo, e quando chegaram do outro lado, eles já eram discípulos diferentes. Então vira para o teu irmão e fala assim: a luta vem contra você, não é para te acabar com você, é para fazer você ter mais fé, é para te amadurecer, é para fazer você crescer, é para Deus usar essa situação, é para você descobrir um lugar de Deus no meio dessa situação, e você confiar que Ele é poderoso na tua vida. Não é para você ficar perturbado, meu irmão. Amém? Amém? Querido, batalhas são sinais de que Deus está levando você a viver mais Ele. Quando a coisa aperta, você ora mais. Quando a coisa aperta, você jejua mais. Quando a coisa aperta, você vai na igreja. Quando a coisa está boa, só aparece domingo. O famoso domingueiro, bolso cheio, tá uma beleza, né? Vai pro domingo porque o Fantástico é horrível, não tem o que colocar. Coloca na Record, não sei nem o que tem lá, né? Então, vamos para a igreja ver o pastor Fernando pregar, a gente se diverte lá, né? E aí, quando a coisa aperta, aparece até para orar no ensaio de dança, aparece para orar no ensaio de louvor, aparece para orar vem no culto de quinta, vem até no de jovens, misericórdia. E aí vem no domingo, ora mais, jejua mais. Vira para o teu irmão, dá uma olhadinha para ele e fala assim: ó, liga até para o pastor. E o pastor atende do outro lado e fala assim: quem? Fulana, pastor. Quem? Fulana. Ah, lá da igreja? É. Nossa, irmã, não conhecia tua voz por telefone. Olha, a batalha é uma bênção. Ela faz as coisas acontecer. Quem gosta de estar no meio da batalha? Alguém disse amém aqui. Que aleluia. Querido, no tempo da batalha, se é para você crescer, olha para mim. Como é que eu tenho que me portar? É isso que nós precisamos aprender. Porque batalha todos nós vamos ter até o resto da vida. Como é que eu tenho que me portar? Meu querido, aqui no versículo 37, do texto que nós lemos. Aleluia. Capítulo 4, versículo 37. 4:37. Fala a primeira coisa: como que eu vou me importar? Querido, a primeira coisa que você precisa aprender é que os seus olhos naturais nunca foram as suas melhores armas, meu querido. Olha para mim. O que você vê nunca te ajudou em nada. Não é verdade? Você olha para o portão, está um cobrador. Para que serve aquela visão? Você olha para o teu extrato bancário, negativo. Para que serve você olhar aquilo? Você olha lá para o médico, aquela receitona com 4 remédios. Você olha para aquilo. Então aprende, teus olhos naturais nunca te ajudaram em nada. No meio da tua batalha, aprenda isso. Aliás, você vê muito e fica muito perturbado.
com todas as coisas. Olha só o que diz o versículo 37. Ora, levantando-se grande temporal e vento e ondas que arremessavam contra o barco, de modo que os mesmos já estavam enchendo de água, e Jesus estava na popa, olhando para o vento e olhando para a água e olhando para o barco. Não, ele estava fazendo o quê? Dormindo, meu irmão. Aonde estavam os olhos de Jesus? Então aprenda, a primeira coisa que você precisa viver: teus olhos naturais não te resolvem nada. Então você precisa começar a ter fé, olhar com os olhos da fé no meio da tua batalha. Está caindo a coisa, o tiro está para todo lado. Continua olhando pela fé, porque se você olhar com os seus olhos naturais, meu querido. Segunda coisa que eu preciso, como é que eu me porto? É que a confiança e a fé, meu querido, sempre serão os primeiros degraus da escada. Olha para mim. Primeira coisa no meio da batalha, meu querido, é confiança e fé. É as duas primeiras coisas. Não é desespero e gritaria. Não é revolta e murmuraria. Não sei nem se é assim a palavra. Mas é confiança e fé. Olha só o que diz aqui no versículo 38. Jesus estava na popa, dormindo sobre um travesseiro. Meu irmão, será que Jesus achava que o barco ia virar? Ele estava dormindo. Ou melhor, deixa eu te perguntar, você acha que aquele barco ia virar? Meu querido, mas nem que a maior baleia daquele mar virava aquele barco. Ele estava dormindo. Confiança e fé são as primeiras coisas que você tem que viver. Querida, outra coisa que nós temos que nos portar no meio da batalha é que, meu querido, a vida do cristão, ela é movida. Uma vida cristã movida por perturbação nunca deixará você descobrir o lugar de Deus para você. Olha o que aconteceu com eles. Versículo 38. Versículo 37 fala que está uma bagunça lá. Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram. Você imagina os 12 correndo? Jesus, vai virar tudo. Jesus, a coisa vai estar entrando água. Nós estamos dizendo, eu vou morrer. A perturbação tomou conta deles. E eles não perceberam o lugarzinho que eles tinham que ficar. Jesus estava mostrando, mas eles não perceberam. Não perceberam. E aí a perturbação tomou conta. E foram lá e chacoalharam Jesus para acordar. Quem aqui já foi acordado num chacoalhão? Levanta a mão. É bom? Sim ou não? Não? Por quê? Não é gostoso? Você está ali assim, ó. Pastor, não ronca. Acorda aí! Foi um pouquinho pior. Você imagina 12 pessoas gritando no ouvido ali. Perturbado no meio da batalha. Olhando para o mar, olhando para o vento. Querida, outra coisa que a gente precisa aprender a se portar é que a perturbação na tua batalha, ela te leva a buscar tudo em todos. Você busca algo novo sempre e nunca te coloca na mão de Deus. Você reparou uma pessoa com problema, como é que ela é? Ela fala com o pastor, com a pastora, depois com o cooperador, depois com o diácono, depois com o vizinho, depois com o parente, com não sei quem, com não sei quem, com não sei quem. Aí ela vem com a seguinte afirmação: é que eu precisava achar uma solução. Uma solução para o meu caso. Jesus não acorda mesmo do travesseiro, então eu preciso achar alguma coisa. Última coisa que a gente precisa aprender a se portar é que a perturbação,
como estilo de vida, meu querido, é na vida de muita gente que serve a Deus. E essas pessoas que servem a Deus, que vivem a vida perturbada, elas querem que as coisas aconteçam do jeito dela, da forma dela, na hora dela. Na verdade, elas estão mostrando para as pessoas e para Deus do jeito que ela é. Perturbada. Vira para o teu irmão e fala assim: você é perturbado, meu irmão? Olha o que diz o versículo 40. Jesus acordou, olhou para eles. Meu irmão, quando uma pessoa vê você desesperada no meio da tua batalha, essa é a visão que as pessoas mais ou menos têm. Versículo 40. Então lhes disse: por que vocês sois tímidos? Como é que vocês não têm fé? Então essa foi... Jesus olhou para eles, para os 12, e foi o que viu neles. Um bando de gente perturbado, desesperado, sem fé nenhuma. Mas é aqui, meu querido, fala para o teu irmão, é aqui que Deus começa a mostrar para você o que Ele quer que você viva. Não na perturbação, mas naquele lugarzinho em que você pode estar no meio da tua batalha, para você assistir a vitória de Deus sobre a tua batalha. Você pode dar um glória a Deus? Você pode aplaudir o Senhor? Querido, mas nós precisamos aprender com Jesus. Não tem ninguém melhor para te ensinar se não é Ele. Querido, Jesus estava ali naquele barco, no meio de uma batalha grande. Alguns estudiosos, Alguns estudiosos afirmam umas coisas, alguns escritores afirmam outras, Alguns dizem que não, alguns falam que o mundo espiritual moveu aquele negócio ali havia todos seres ruins ali movendo nas águas, movendo nos mares. Tem gente que às vezes pinta tudo isso, que o inferno estava ali naquele negócio, Ninguém afirma que realmente eles pegaram uma tempestade, Engraçado isso, porque realmente ele pode ter pego uma tempestade. Mas de qualquer forma, a Bíblia fala que o barco estava entrando água, a coisa estava balançando mesmo. A impressão é que ia virar, a impressão é que eles iam cair na água. Muitas vezes nós estamos vivendo esse tipo de batalha na tua casa, no teu casamento, na tua vida de ministério, às vezes, lá no teu trabalho. Parece que estava entrando água, parece que a coisa está balançando, parece que o barco vai virar. E aí a gente fica olhando para isso, para o vento, para a água, para o balanço do barco. E em vez da gente descobrir aquele lugar de Deus no meio disso tudo, a gente resolve se perturbar, tirar a paz, não saber onde se posiciona, não saber o que faz. E aí Jesus vem e te ensina, nos ensina, que no meio da tua batalha você tem um lugar de Deus ali, e você precisa aprender a viver ele. Querido, versículo 38. Primeiro, palavra de Deus para você e para mim. Em meio à tempestade, não foi na perturbação que Jesus ficou, mas ficou no descanso. Versículo 38 diz:
Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. No meio da tua guerra, meu querido, não é você falando o que você tem que falar, não é você brigando o que você tem que brigar, não é você se revoltando com o que você tem que revoltar, não é você chutando o pau da barraca que você tem que chutar, não é você perdendo noite de sono de tanta raiva e ira que entra no teu coração por causa de pessoas ou por causa de situações. Não! No meio da batalha, por pior que seja a afronta, o barco é virar. Jesus estava no descanso. Querido, primeira coisa que eu aprendo, que no meio da luta, muitas vezes não tem o que fazer, muitas vezes não tem para onde ir. Então o que eu tenho que fazer, meu querido? Não tem solução às vezes imediata. O que eu faço? Eu vou para o descanso, meu querido. Eu vou me descansar no Senhor. Eu vou ficar debaixo das asas do Altíssimo. Eu vou colocar minha cabeça no travesseiro. Eu vou falar: Senhor, é contigo. Eu estou aqui. E deixa o barco balançar. A segunda coisa que eu aprendo com Jesus é que no meio da tempestade, os olhos de Jesus não estavam no vento e na fúria da água, mas os olhos de Jesus estavam em Deus. Olha o que diz aqui, versículo 38. E Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro. Jesus, quando fechava os olhos, a Bíblia não fala, mas imagina, meu querido, onde ele estava. Ele estava nas regiões das mansões celestiais, do lado do Pai. Ele estava do lado do trono de Deus. Os olhos dele não estavam na água, nem no barco que balançava. Porque se ele abrisse os olhos, ele ia ver o quê? Ele ia ver 12 homens malucos, desesperados e perturbados, tentando resolver coisas que não tinha como resolver. Queridos, os discípulos não tinham poder para resolver aquela batalha. Muitas vezes não é você não tem poder para resolver a tua batalha. Você não tem poder para resolver a situação que você está vivendo. Muitas vezes não está nas tuas mãos a solução. Aqueles discípulos não tinham poder para acalmar aquele vento e nem para mudar aquela situação. Jesus colocou os olhos dele no Senhor, no Pai, porque os olhos naturais não ajudam nessa hora. Terceira coisa é que no meio da tempestade, aprenda com Jesus. Jesus sabia que não adiantava mover como o vento ou agitar-se como a água, mas ele decidiu ficar com sua cabeça no travesseiro da fé. Você pode dizer amém? Ali ele tinha 3 coisas. Ou ele saía correndo que nem o vento. Meu irmão, tem gente que quando está com problema, ele corre para tudo quanto é lado que você imaginar. Ou ele fica agitada que nem o mar, e fica agitadíssima. Mas Jesus não quis nem ser agitado como o mar, nem com o problema, nem com o vento. Ele quis colocar a cabeça no travesseiro da fé. Eu fico me perguntando assim: como é que um cara consegue dormir num barco em que está entrando água de cá, água daqui? Aquele tem travesseiro devia estar molhado. Mas ele colocou a cabecinha dele lá, ó, e dormiu. Essa palavra dormiu tem um significado muito forte na nossa batalha. Pergunta para o teu irmão: quando você dorme, quantas vezes você vigia se o ventilador de cima
vai se soltar e vai se arrebentar em cima de você na cama. Quantas vezes você fez isso? Nenhuma, né? Porque você dorme jogado na cama. E o ventilador lá. Você já pensou se o ventilador escapa e esborracha em cima de você? Mas você vai pensar, você está dormindo. Aprenda com Jesus então. Estou dormindo, meu irmão. O barco vai virar. Estou dormindo, meu irmão. Você acha que eu estou pensando em barco virar? Você acha que eu estou pensando em vento, em água? Estou dormindo. Aprenda com Jesus. Isso é fé. Se você está na fé, a fé é a certeza daquilo que vai vir e a convicção daquilo que já é meu. Então, meu querido, pode balançar, mas do outro lado eu chego. E eles chegaram do outro lado, meu irmão, e cantaram o hino da vitória, aleluia. Dá um aplauso ao Senhor. Querido, penúltima coisa que precisamos aprender com Jesus na tempestade é que em meio à tempestade Jesus declarou e liberou palavras, assim como eu e você precisamos fazê-las pela oração, pela adoração e pela fé. Querido, olha só o que Jesus fez. Diz aqui, versículo 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma, emudece. E o vento se aquietou e fez grande bonança. Querido, Jesus de modo nenhum está falando para você ser uma pessoa alienada. Estou vivendo uma batalha e vou deixar com ele. Se arrebenta, né? Estou no descanso de Deus, que a coisa arrebenta. Não é isso que ele está dizendo. Ele está falando para você pegar o teu coração e se aquietar em Deus. Mas na tua oração, Pai, eu declaro essa situação mudada. Eu declaro meu marido transformado. Eu declaro esse vento na vida dele se acalmando. Pai, em nome de Jesus, move aqui, move ali, move aqui, acalma aqui. Pai, sabe, libera a palavra dos teus lábios. Jesus falou para o vento: cala a boca. Falou para a água: aquieta-te. E aconteceu. Mas o coração dele estava no travesseiro, meu querido. Não estava perturbado. Querido, eu fico imaginando aqueles 12 discípulos devem ter gritado para aquele mar: para! Ele fala assim, Jesus mandou, já fez um dia, né? Para! E não parava, meu querido. Muitas vezes nós estamos assim. Já orei, pastor, 3 vezes não funcionou. Cansei, acho que não é de Deus. Sabe por que não funcionou? Porque você anda muito perturbado. Vive perturbado. É perturbado porque está acontecendo. É perturbado porque está demorando. É perturbado porque não está acontecendo com a tua oração. É perturbado porque não sei o que está acontecendo. É perturbado porque Deus não responde logo. É uma perturbação constante. Mas quando eu coloco minha cabeça no travesseiro e descanso nele, e continuo orando, declarando: tu vai parar, vento. Eu declaro separando. Eu declaro essa situação mudando. Eu declaro a minha vida sendo transformada. Mas não vou ficar perturbado mais não. Vou descansar na fé. Fala para o pessoa que está do teu lado. Olha para ele e fala assim: não vou ficar mais perturbado não. Vou descansar na fé. Colocar minha cabeça na fé. E abrir a minha boca. E declarar a minha bênção. Em nome de Jesus. E para terminar, abra a tua Bíblia no livro de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Nós vamos terminar, vamos tomar a ceia. Romanos capítulo 8. Em último lugar,
em meio à tempestade, saiba que o propósito de Deus para você, ou para nós, é maior que tudo que você está vivendo. Você pode dizer amém? Vou repetir, acho que você não entendeu. No meio da tua luta, meu irmão, saiba que o propósito de Deus para a tua vida é maior do que tudo isso que você está vivendo. Você pode dizer amém? Olha só o que diz Romanos 8. Romanos 8, 31. Acompanhe comigo. Que direi à vista dessas coisas? Que coisas? Fala para o teu irmão, tua batalha, a tua luta, esse negócio que você está vivendo aí. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Pergunta para o teu irmão, tem alguém te acusando, meu irmão? Pergunta de novo, tem alguém te acusando? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica a gente. Versículo 34. Quem os condenará? Vira para o teu irmão, tem alguém te condenando, meu irmão? Fala assim, mas tem alguém te condenando? Escuta aqui. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus. Presta atenção, Ele vai te condenar ou não. Agora presta atenção. E também, você já viu algum juiz? Você já viu algum juiz? Algum promotor de justiça? De acusação? Tu já viu? Ele ser responsável para te acusar, mas ele ter o poder para te acusar e te condenar, mas ele resolve fazer outra coisa. Está dizendo aqui, e também intercede por nós. Imagina o juiz, o advogado põe todas as provas contra você, 30 anos de cadeia, o juiz é só bater um martelinho, tá. Mas o juiz começa assim, mas acho que está errado isso aí, vamos rever? Não, mas já reviu. Vamos rever de novo. Eu acho o seguinte, eu pago. Mas o senhor não pode pagar? Posso. Fala comigo assim, quem manda na minha vida? Quem manda na minha vida? Quem manda na minha batalha? Quem manda no negócio que eu estou vivendo? É o juiz, chamado Jesus Cristo. Se fosse só isso, estava bom, mas tem que continuar. Versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? É a tua tribulação? Tua angústia? Tua perseguição? Tua fome? Tua nudez? Teu perigo? Ou a espada contra você? Versículo 37. Em todas essas coisas, em tudo isso daí, que você andou tão perturbado, desesperado, fala em toda essa situação, fala não é em algumas, é em todas elas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que te amou.
Aí vem aqueles, mas e o diabo? Por isso que eu amo a palavra de Deus. Então vamos lá. Versículo 38. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos. Fala para o teu irmão, e o diabo é um anjo. Nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do futuro, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura. E o diabo é uma criatura. Nem qualquer outra criatura. Agora, poderá ter poder, ter autoridade, ter condições, ter algo assim que nem Deus sabia, ter uma força poderosa. Poderá, ele tem poder. Nenhuma poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pega na mão do teu irmão e fala para ele assim: por isso, meu irmão, no meio dessa batalha, entra no descanso de Deus. Seja um profeta no meio dela, porque talvez aí no meio dela Deus está te amadurecendo, Deus está te ensinando. Você vai sair mais forte disso tudo. Deus vai mudar a tua vida, porque o propósito que Ele tem para você não está nessa batalha, está na outra margem. Deus continua na tua vida e ninguém te separa dele. Amém.